Amados irmãos, hoje nós vamos refletir no texto de João, capítulo 5, a partir do versículo 2, na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. João 5, a partir do versículo 1 até o versículo 8, tá? O tema dessa mensagem é: que igreja eu quero ser? João 5, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Temos aqui esta passagem muito importante de João capítulo 5, do tanque de Betesda. Mas temos também a passagem de Mateus capítulo 14, versículo 34 até o 36, que fala Jesus em Genezaré. Diz assim: então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Perceba que João capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 8, está falando de uma multidão de pessoas enfermas, coxos, cegos, paralíticos, pessoas que precisavam da graça de Deus, pessoas que precisavam de uma visita de Deus. E esse povo que estava lá, naquele lugar chamado Tanque de Betesda, e Betesda significa casa de misericórdia, e eles estavam lá esperando, e tinha um homem que estava lá esperando uma intervenção de Deus, tinha 38 anos. Todas as pessoas que estavam naquele lugar já tinham aprendido uma coisa muito importante, que eles ensinaram lá. Olha, vocês que são enfermos que estão aqui, eles ensinavam: fiquem de olho nas águas, porque quando o anjo toca as águas e as águas movem, o primeiro que entrar nessas águas vai ser curado. Então aquela multidão toda que estavam lá junto do tanque de Betesda estava esperando uma coisa só: o toque do anjo na água, para que com o movimento da água a pessoa pudesse ser curada. Isso é uma coisa preocupante, porque se nós pensarmos que nós temos ali uma multidão que crê em Deus e está esperando um milagre de Deus, ali no tanque de Betesda, casa de misericórdia, nós temos essa multidão, mas nós temos uma outra multidão lá em Marcos 14, em Genezaré, é uma outra multidão também que está esperando Jesus. A multidão ou igreja, vamos pensar numa igreja juntos. A igreja que está em Betesda é uma igreja que ela é muito preocupante. Por quê? Porque lá naquele lugar, naquela igreja, naquele lugar onde as pessoas se reúnem esperando a cura, lá só é curado o primeiro que entrar na água. E foi ensinado para eles: olha, fica olhando para o movimento da água, a hora que a água movimentar, você tem que chegar lá. Então você imagina que dentro daquela comunidade, daquele grupo ou daquela igreja, todas as pessoas que estavam lá, elas ficavam numa posição de competição. Eu preciso chegar primeiro do que você.
não havia compaixão, não havia misericórdia. Era chamada casa de misericórdia, mas era o lugar mais sem misericórdia do mundo, porque eles estavam lá, e aquele homem estava há 38 anos, querendo chegar naquele lugar, mas ele era paralítico. Como ele chegaria lá se alguém não ajudasse ele? Então nós temos ali uma percepção de uma comunidade, de uma igreja, aonde tem competição, aonde o primeiro é o único que é abençoado. É um lugar onde as pessoas não dormem bem, porque se eu estou esperando as águas serem agitadas, como é que eu vou dormir bem, sabendo que se na hora que eu tiro um cochilo, o anjo vai lá, toca a água, eu estava meio sonolento, o outro irmãozinho que estava acordado, entrou na água. E em vez de eu me alegrar com o milagre do outro, o que eu penso? Miserável, ele entrou antes de mim. Mais ou menos assim. Aí aquela igreja consegue se alegrar com a alegria do outro? Não. Você acha que naquela comunidade tem alguém querendo ajudar alguém? Não. Naquele lugar, as pessoas olham uns para os outros, ou só olham para o lugar da bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, e esquece quem está do lado. Então é uma igreja, uma comunidade estranha, onde as pessoas não têm amor pelo outro. Aquele homem está há 38 anos, vamos colocar assim, naquela igreja, ninguém falou com ele. Ele está sentado lá naquela igreja, mas ninguém se aproximou dele. Como você está? Como está o seu coração? Há quanto tempo você já está vindo aqui? Não. Quando Jesus aborda aquele homem, ele diz assim: eu estou sozinho, Senhor, eu não tenho ninguém. Que lugar ruim. Ruim de ser curado no corpo, ruim de ser curado nas emoções, um lugar com ensino completamente equivocado sobre Deus e sobre o favor de Deus. Não havia solidariedade, não havia lágrimas uns pelos outros. Simplesmente eu preciso ficar atento, porque eu quero a minha bênção. E hoje existem igrejas assim, que ensinam isso, que você tem que vir na igreja, porque você tem que pegar a tua bênção, porque você tem que entrar nesse lugar que Deus tem. E eu preciso dizer para você que esse modelo de igreja que estava ali, estava sendo muito complicado, comparando com a igreja de Genezaré. Agora veja a igreja de Genezaré. Eu estou correndo, irmãos, para dar tempo no horário. A igreja de Genezaré, lá em Mateus 14, a partir do 34, diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quem? Chegou Jesus e os discípulos. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. Ao contrário da igreja lá de Betesda, da casa de misericórdia, esta igreja de Genezaré, quando Jesus vem, eles reconhecem, eles sabem, Jesus chegou, Jesus está chegando, igual aconteceu hoje aqui. Jesus chegou e todos nós percebemos, Jesus está aqui. E aí aquela igreja, em vez de pensar assim, eu preciso receber, eu preciso resolver o meu problema, eu preciso ser curado, eu preciso tocar em Jesus, sai da minha frente, eu preciso chegar nele. Não, eles falaram assim: reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhes todos os enfermos. É como se Jesus tivesse desembarcado e eles falaram assim: Jesus, o senhor vai ficar quanto tempo? Será que a gente pode sair aqui na região circunvizinha? E porque eu estou lembrando, sabe, Senhor, que o meu vizinho, ele está com depressão. Eu estou lembrando aqui que a minha tia, ela está de cama. Eu estou me lembrando, Senhor Jesus, que tem um monte de gente que está morrendo, que está precisando de um milagre. E assim, eu tenho um problema também, mas será que o Senhor esperaria a gente sair daqui e buscar todas essas pessoas, para o Senhor curar todas elas? O Senhor ficaria aqui?
E Jesus com certeza disse: podem ir, porque eu vou ficar aqui até que vocês tragam todos. Que igreja queremos ser? Uma igreja sem compaixão, sem misericórdia, que não tem solidariedade, que não olha para o lado, que não vê a dor dos outros? Ou nós queremos ser a igreja igual a de Genezaré, que reconhecendo Jesus, esquece dos seus próprios problemas, esquece das suas dores, esquece dos seus pedidos e diz: Senhor Jesus, fica com a gente, mas Senhor Jesus, me dá uns minutinhos. Sabe, a alegria da minha vida é poder trazer alguém aqui e ver essa pessoa que está sofrendo tanto, receber do Senhor o alívio para a sua dor, a cura para a sua enfermidade, a restauração para o seu casamento, os filhos se convertendo aos pais. Senhor, a minha alegria seria ver o Senhor fazendo sinais e maravilhas no meio de nós. O Senhor fico. Então eles trouxeram, e eu imagino ali, irmãos, que eles se organizaram, porque aqui está dizendo que Jesus ia passando, e o povo ia tocando na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz aqui que todos foram sendo curados. Eu imagino que aquele povo organizou a coisa de um jeito, como de um corredor, e foram colocando os enfermos, e Jesus só ia passando, e as pessoas iam tocando nele, e todos iam sendo curados. Mas sabe o que acontece depois? Depois eu imagino a alegria daquelas pessoas que foram curadas, procurando aqueles que foram buscá-las nas regiões circunvizinhas, para dizer assim: olha, muito obrigado, você lembrou de mim, você estava diante de Deus, e você podia ter ficado lá, porque Ele ia atender a sua necessidade, mas você saiu de lá, e veio até aqui na minha casa para me chamar, e eu recebi a cura, eu fui restaurado, eu fui curado, meus filhos se converteram, minha mulher saiu da UTI, meus pais estão bem, as coisas estão melhorando, porque você não pensou só em você mesmo, porque você, na hora que viu Jesus, lembrou de mim. Obrigado, muito obrigado. Não existe alegria maior para nós, amados irmãos, de sermos usados por Deus para promover vida, para promover esperança, para levar o milagre, a cura, a fé, aonde não existe mais nada. Nós, irmãos, essa igreja PIB de Montenegro é essa igreja aqui de Genezaré. Vocês são essa igreja, porque hoje nessa adoração nós reconhecemos, Jesus está aqui. E quando reconhecemos a presença de Jesus, o que é que nós fizemos? Senhor, lembra dos nossos. Não foi isso que fizemos? Senhor, tem as pessoas que nós amamos. Por isso eu quero desafiar você a vencer a todas as nossas barreiras e dizer: Senhor, me usa de um jeito que o Senhor não me usou antes, de uma forma tão simples como o Senhor usou essas pessoas de Genezaré. Elas não sabiam talvez pregar o Evangelho, elas não sabiam falar nada da Bíblia, elas não sabiam fazer muita coisa, mas tinha uma coisa que elas sabiam dizer às pessoas: eu conheço um Deus que é todo poderoso, eu sei que Ele faz impossíveis, Ele restaurou minha vida, Ele curou minha vida, Ele transformou minha família, Ele me restaurou, Ele pode restaurar a sua vida. E essas pessoas falaram: então, se Ele fez com você, Ele pode fazer comigo, vamos para lá. Mas lá no tanque de Betesda, Jesus chegou. Quem o reconheceu? Ninguém reconheceu Jesus, nem aquele homem que estava 38 anos enfermo, ele também não conheceu Jesus, não sabia que era Jesus. Por quê? Porque só estava olhando para o lugar aonde ele esperava receber alguma coisa. Ele nunca pensou em dar, ele só pensou em receber. O que eu recebo? Ele estava ali, talvez olhando para os irmãos, para as pessoas que estavam ali, como concorrentes, como pessoas que estavam competindo com ele. Mas teve um determinado momento da vida daquele homem, que eu acho que ele parou de olhar para o tanque. E quando ele parou de olhar para o tanque, ele começou a perceber a sua miséria. E aí Jesus, diz o texto, irmãos, e esse texto é muito maravilhoso, muito rico, de João capítulo 5, ali no versículo, deixa eu ver aqui, 6,
João capítulo 5, versículo 6, diz assim: e vendo Jesus viu ele. Agora eu quero falar uma outra palavra, e a outra palavra é que assim, talvez você está aqui e fala assim: mas pastor, eu não consigo ser essa igreja de Genezaré agora, porque eu estou muito ferido, eu estou como aquele homem, eu estou paralisado, eu estou machucado, existem coisas dentro de mim que estão me impedindo de avançar. Não tem problema, porque a Bíblia diz que Jesus viu ele, e vendo-o, Jesus é o Deus que vê. Jesus viu a samaritana, aquela mulher que estava em 5 adultérios, ele viu como ela precisava ser restaurada. Ele foi até o poço, porque ela não tinha condições de ir até ele, mas ele foi até ela e disse: mulher, eu vim te trazer uma água viva. Ele vai. Jesus é o Deus que vê. Ele viu Zaqueu em cima da árvore, e quando ele viu Zaqueu, ele sabia que Zaqueu, com aquele coração dele, Zaqueu precisava ver Jesus. E aí Jesus falou assim: mais do que me ver, Zaqueu, hoje eu vou lá comer um churrasco na sua casa, porque Zaqueu era gaúcho, se você não sabia. E ali começou a conversão dos gaúchos com Zaqueu. E aí Jesus viu Pedro, quando Pedro o negou, e Pedro chorou amargamente, e Pedro não tinha mais condições de ir até Jesus, mas Jesus, lá em João 21, ele vai até Pedro e grita lá da beira da praia e diz assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? Chamou aquele que negou ele de filho. Jesus te ama. Se você não tem forças para ir para Jesus, Jesus tem força de sobra para chegar até você. E quando ele chega até você, não é para te dar extrema unção e dizer assim: morreu. Quando ele chega até você, ele enche você do Espírito Santo e diz: vai e ser você uma bênção nessa terra, porque esse é Jesus. E Jesus vendo-o, e o versículo continua: vendo e sabendo. Jesus não é só o Deus que vê, Jesus é o Deus que sabe. Ele sabe o que acontece na sua vida e na minha vida. Ele sabe por que choramos, Ele sabe a razão da nossa ansiedade, Ele conhece as nossas preocupações, Ele sabe porque dormimos mal às vezes à noite, Ele nos conhece. Jesus sabe. Vendo-o e sabendo, ele chega diante daquele homem e faz uma pergunta: queres ser curado? A lógica diz, o homem deveria responder simplesmente: sim, eu estou aqui há 38 anos, claro que eu quero ser curado, é o que eu mais quero. Mas aquele homem não responde nem sim nem não, ele responde assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me levar até aquele bendito tanque. Eu estou aqui, ó, sabe, eu estou me sentindo muito sozinho, eu não estou bem. Jesus não precisava perguntar, Jesus poderia simplesmente tocá-lo. Por que Jesus pergunta? Porque Jesus se importa com o que a gente sente. E se tem uma coisa difícil hoje de conseguir, é um ouvido emprestado para a gente falar um pouco das nossas dores. Ou coisa difícil. Todo mundo que pergunta para a gente se está tudo bem, quer ouvir o que de volta? Está maravilhoso. Ninguém quer ouvir problema, mas Jesus quer. O teu problema importa para Jesus. O teu problema, Jesus pode resolver. O nosso problema é fácil para Cristo resolvê-lo. Mas a gente precisa falar. Algumas pessoas não falam, e isso é coisa do inimigo. O inimigo é que gosta de silêncio, mordaças emocionais, que gosta que a gente fique guardando segredo, não quer que a gente coloque para fora. Mas quando a gente fala tudo para Deus, a gente sai bem mais leve, e não só mais leve, sai curado. E para encerrar, o Deus que vê,
o Deus que sabe, o Deus que pergunta, é o Deus poderoso para dizer: levanta-te, pega a tua maca e vai. Irmãos, que coisa linda! Jesus não nos engana. O milagre de Jesus é eficaz. O milagre de Jesus é notório. O milagre de Jesus é cabal. É 100%. Jesus não cura parcelas. Jesus cura a gente na hora e nos cura completamente. Mas tem uma coisa interessante que Jesus disse. Ele disse assim: pega a tua maca e anda. Por que pega a tua maca? Porque o homem ficou 38 anos naquela maca. O versículo 14 de João capítulo 5 vai dizer por quê. Jesus diz para ele assim: olha, não peques mais, para que uma coisa pior não te aconteça. Jesus encontra depois com ele lá no templo e fala isso para ele. Por que Jesus mandou ele levar a maca? Jesus estava querendo dizer assim: lembre sempre, homem, de onde eu te tirei. Eu tirei você de um lugar de paralisia. Eu tirei você de um lugar de dor. Eu tirei você das trevas. Eu tirei você do ostracismo. Eu tirei você de um vale de sombra e de morte. Eu tirei você da perdição. E eu coloquei você perto de mim. Porque eu te amo. Não é lindo isso? E Jesus quer que nós sejamos exatamente como Ele. E com a graça de Deus nós vamos conseguir. Não é, irmãos? Vamos conseguir sim. Nós vamos conseguir porque, irmãos, não depende do nosso desempenho. Nós vamos conseguir porque Ele tem todo o poder. Então, quando nós saímos dessas portas aqui para fora, nós temos na região circunvizinha doentes, coxos, enfermos, pessoas que estão no tanque de Betesda. Elas precisam de uma visita da igreja de Genezaré. Eles precisam. Você é de Genezaré. Quando Deus te mandar a Betesda, pode ir, porque Ele será contigo. E pessoas que precisam da graça de Deus encontrarão a graça de Deus através da sua vida. Sabe por quê? Porque graças a Deus não depende de nós, é Ele. Só basta que a gente diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E usa-me de um jeito novo. Não é do jeito que eu penso nem do jeito que eu quero. Usa do jeito que o Senhor quiser. Amém? Porque aonde você chegar, a graça de Deus chega. Aonde você chegar, o amor de Deus chega. Aonde você chegar, milagres podem acontecer. Onde você chegar, a esperança pode renascer. Porque aonde chega o corpo de Cristo, tudo, literalmente tudo, pode acontecer, porque não existe nada que seja impossível ao nosso Senhor Jesus. Que igreja queremos ser? Nós já somos a igreja como de Genezaré, que diz: fica mais um pouquinho, Senhor, a gente já volta, porque a gente quer ver o Senhor fazer o que ninguém pode fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Amém?